O que esperar de Victor Hugo? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu vou apresentar um pouco do contexto e um pouco da obra de Victor Hugo. Não li tudo que ele publicou, isso porque ele publicou bastante coisa, não só em romance, né? Mas também poesia e teatro. Não li nada de poesia dele, mas acho que os principais romances, as principais obras dele eu li e dá para comentar um pouco. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever neste canal, caso não seja inscrito, de me seguir nas redes sociais, Aqui Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir este vídeo. Qual é o propósito desse quadro? É apresentar como o contexto histórico do autor e a biografia do autor, né? Como isso aparece na obra, como isso permeia a sua obra, o que nos ajuda a entender melhor também a obra, não só o autor, mas a obra. Ela, aliás, uma coisa é consequência da outra. Eu parto sempre do princípio que eu tenho que ter lido pelo menos 3 livros do autor, né? Na verdade, eu acabo sempre lendo bem mais. Antes de começar a mostrar, eu vou avisar que eu tenho uma obra no Kindle em português e mais um livro em português. Todo o resto está em francês. Então, assim, eu vou ler para vocês o título da tradução, né? Que eu sei que tem em português para facilitar. Estou começando aqui pelo Kindle. Eu li Lucrécia Borgia, está em português. Os Trabalhadores do Mar, né? O único livro físico em português. Os Miseráveis, que é nada menos que isso. Olhem o tamanho deste livro. Último Dia de um Condenado, Notre Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris, ou O Corcunda de Notre Dame. Vocês já vão ver com todos esses títulos, mas eu acho que em português o mais famoso é O Corcunda de Notre Dame. Ruy Blas, que é uma peça de teatro, o 93. E eu li também, não tenho aqui, o prefácio da obra Cromwell, que é o prefácio denominado Do Grotesco e do Sublime, que muitos consideram o manifesto do romantismo. Vamos ao arco temporal de Victor Hugo. Nasceu em 1802, morreu em 1885. Percebam que ele nasceu pouco antes de Napoleão perder a guerra. Então, assim, quando Napoleão perdeu a guerra, ele era um adolescentezinho. Então, ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né? A gente estava falando de 1815, ele perdeu, na verdade, em 1814, 1812 lá na Rússia, mas a derrocada total mesmo, 1815. Então, ele era um pré-adolescente. Poderia até não entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentia o que estava acontecendo. E aí, logo depois que Napoleão perde a guerra, o que acontece? Restauração da monarquia. Então, sobe, acho que o Luís XVIII, né? O 16 foi decapitado, o 17 acho que não vingou, aí sobe Luís XVIII, restaurando a monarquia dos Bourbons. Em 1830 acontece a Revolução de Julho. A Revolução de Julho é mostrada aqui, aquela revolução das barricadas, que tem lá o Gavroche. Em 1848, o que aconteceu? Uma outra revolução. Foi quando Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, subiu ao poder. Em 51 ele deu o golpe, também se intitulando imperador. Em 1870 houve a Guerra Franco-Prussiana, cai, né, o Luís Bonaparte. E aí, logo depois a gente tem a Comuna de Paris, primeira situação de comunista, né? Eu vou falar país, não é bem país. Paris se tornou comunista depois de uma guerra civil, se insurgindo contra o gestor da época. Então percebam, Victor Hugo passou por tudo isso, né? E eu já falei em vários outros vídeos que a Revolução Francesa e suas consequências, elas foram importantes não só para a França, elas determinaram o rumo do mundo. Marx e Engels escreveram o que escreveram a partir do que aconteceu na França, observando, né? Comuna de Paris, riquíssima para Marx. Revolução de 48, ele até escreve o 18 Brumário, que ele, né, analisa falando que foi uma farsa. A primeira vez foi a tragédia, ele repetindo Hegel. Segunda vez, a farsa, né, de um imperador ali. Com base nos acontecimentos da França, desde a Revolução Francesa, ele faz todos os seus estudos ali de ascensão de burguesa, de tudo se transformar em mercadoria, todas aquelas coisas que a gente conhece, né? Não estou falando que foi só isso, mas foi fundamental para a teoria de Marx. E Victor Hugo passou por tudo isso.
que é curioso, o pai do Victor Hugo, ele era um oficial de Napoleão. Então, a gente entende que ele defendia Napoleão. Ele defendia o quê? A burguesia. Napoleão foi o maior self-made man da história. Depois se intitulou imperador. E a mãe dele, do Victor Hugo, ela era monarquista, né? Então, claro que ela ficou do lado da monarquia quando houve a restauração e tudo mais. E ela teve grande influência na vida de Victor Hugo, porque ela que o criou desde pequena, ela que ficou mais com ele. Então, ele era monarquista a princípio. Olha só, aí você lê Os Miseráveis e fala, que? Os caras eram monarquistas? Era, mas depois mudou. Sabe quando ele mudou? Com a Revolução de 48. E ele escreve Os Miseráveis depois, acho que na década de 60. Então, assim, quando ele escreveu Os Miseráveis, ele já não era monarquista mais. Então, aí está a explicação. Antes de falar de toda essa questão política que aparece na obra dele, eu vou falar dos aspectos literários. Victor Hugo, ele foi o grande representante do romantismo na França. Se a Alemanha teve Goethe, a França teve Victor Hugo. Com o prefácio da obra de Cromwell, do grotesco e do sublime, a gente tem aí uma espécie de inauguração daquilo que eu falei para vocês naquele vídeo sobre o duplo, mitos modernos, duplo na literatura. Toda aquela questão dos opostos que se atraem, de se voltar para a Idade Média. A burguesia estava com tantos excessos, cometendo tantos horrores, prometendo o mundo da razão como algo que tudo solucionava, e aí os poetas e vários artistas sensíveis pensaram, se isso são as luzes, né, ou se esses são os luminares, eu prefiro as trevas, né, então foram pro oposto. E aí a gente tem toda aquela situação dos opostos que se atraem. O que é sublime? O belo elevado, né? O belo elevado, sei lá, que potência. É um belo exagerado. O que é o grotesco? É o feio também exagerado, elevado a alguma outra potência. Então, assim, é o exagero dos polos. Há tanto exagero que há uma dilatação que une. Esse é o princípio, do duplo. E é por isso que ele é o grande pai do romantismo na França. E esse grotesco e sublime aparece aqui, em Corcunda de Notre Dame. A Esmeralda é a bela, é o sublime. O Quasímodo é o grotesco, ele se atrai. Isso tudo porque o romantismo ele lidava com os extremos. Uma pessoa romântica no século XIX era uma pessoa dramática. Uma obra romântica era dramática. Vejam como terminam os sofrimentos do jovem Werther. Vejam como termina, por exemplo, Os Trabalhadores do Mar. Impossibilidade de realização do amor que resulta em morte. Quantos romances românticos nós vimos assim? Aqui no Brasil tem trocentos, na França trocentos. Devo dizer também que o Victor Hugo é um exímio narrador. Ele narra como ninguém. Essa história aqui, Os Miseráveis, veja o tamanho. Eu li em francês, eu li muito mais rápido do que eu imaginava. A narrativa dele é altamente envolvente. Essa história aqui é altamente inverossímil, mas a gente adora. Ele domina a escrita, o encadeamento, a habilidade de manter o leitor preso à narrativa. Isso ele faz muito bem. Isso é uma qualidade literária que poucos têm. E com essa situação toda do grotesco e sublime, que foi um manifesto, né, do movimento romântico na França, a gente já logo tem a rejeição do classicismo. Ele publica essa obra, né, o prefácio, a obra Cromwell, com o seu prefácio, em 1827. Então perceba, ele era muito jovem, com 25 anos ele já rompe com o classicismo. Perceba, ele tem uma ruptura, tem um rompimento literário em 1827. Depois, em 1848, com 46 anos, ele rompe politicamente com a monarquia. Ele se torna um comunista socialista? Não. Ora, mas isso que a gente vê nos Miseráveis, isso que a gente vê no Último Dia do Condenado, isso, né, de exaltação dos povos, defesa, isso não é comunismo. E aí faz a gente também pensar em política. Ora, ser de esquerda não é necessariamente ser socialista ou ser comunista. Ser socialista e ser comunista significa ser de esquerda, mas não quer dizer que todos que são de esquerda sejam socialista e comunista. E não só socialista e comunista.
marxista, né? Que parece que essas três coisas andam juntas, mas ele não era nada disso. E a gente percebe logo porque ele não fala em luta de classe, né? Isso é essencial em Marx. Não dá a entender nada disso. O que fica evidente na obra dele é que há pobres e ricos e que há uma profunda injustiça social que precisa ser reparada. Tá? E é por isso que a obra dele é sempre política. Por isso que esta obra dele foi proibida na França. Esta também. Aqui, em Corcunda de Notre Dame, ele mostra isso? Não necessariamente, mas ele mostra uma igreja falha. Padre, nem lembro se era padre que era lá, que gostava da Esmeralda, com falhas morais. Já que estou com ela em mãos, deixa eu falar dela. Mas aqui a gente tem um drama bem romântico, por duas questões, por esse grotesco e sublime que eu falei, e também da forma trágica, dramática, como essas coisas acontecem. Aqui é uma das poucas obras que descreve bem o contexto medieval. Então, a gente pode pensar em outras obras como Decameron, novelas exemplares do Miguel de Cervantes, mas são contos, são coisas bem pontuais. Romance, sim, bem constituído, eu não lembro de ter lido nenhum. Aqui mostra todas as características da Idade Média, a força da igreja, um Estado menos expressivo, aquela confusão das ruas, né? Não tinha, a burguesia não tinha ainda tomado o espaço social, não tinha organizado, porque senão a Esmeralda nem estaria na rua, estaria no circo. Então, toda essa situação aí bem medieval é descrita aqui. Logo depois que ele escreveu do grotesco e do sublime, ele publicou esta obra aqui, O Último Dia de um Condenado, que foi de grande impacto. Ele ganhou muito prestígio, já tinha um prestígio por conta do grotesco e sublime, ganhou muito prestígio, foi admirado por Dostoiévski, em O Idiota, Dostoiévski até comenta essa obra, e assim, vários autores prestigiaram esta obra. Aqui é a história de uma pessoa condenada, todo o périplo pelo qual ele passa. O Victor Hugo, ele era contra a pena de morte. E aqui a gente não sabe o crime que o cara cometeu. E isso faz com que a obra seja melhor ainda, porque o que ele está querendo dizer? Não importa o crime que ele cometeu, a pena de morte ela tem que ser abolida, sem importar o crime. Não é que pena de morte para um caso, não importa o que ele cometeu. E aqui, ele analisando essa situação toda, aparece a situação, né, de uma pessoa, eu já nem lembro, ali faz tanto tempo que eu não sei se é o cara principal da história, que é o condenado, ou se é alguma outra ali na condição de apenado, que foi preso porque roubou um pão, que foi exatamente este o mote para o que ele viria a escrever bem depois, que é Os Miseráveis, né? A gente sabe que o Jean Valjean ficou lá nas galés cumprindo, sei lá, 19, 20 anos de condenação, de prisão, trabalhos forçados por ter roubado pão para alimentar seus sobrinhos. Eu percebo por que essa obra foi proibida. Quando ele trata desse assunto, ele está mostrando o quê? Um estado falho. Lucrécia Borgia, a obra que eu li aqui, é um dos trabalhos iniciais dele, se bem que escreveu depois que escreveu isso aqui, que é a história da Lucrécia Borgia, aquela filha do Papa Alexandre, que eu já falei desse Papa aqui, já li outras coisas, já comentei, que é um papa devasso, tinha não sei quantos filhos, relação incestuosa com a filha, o Cesare Borgia, irmão, mas ele também era uma pessoa com caráter bem complicado, também relação incestuosa. Então, ele escreveu sobre isso. Logo depois ele publicou essa obra aqui, Ruy Blas, que é uma peça de teatro, e aqui é uma história também dramática. Aqui é a história do Ruy Blas, que é um servo apaixonado pela rainha da Espanha. A gente está numa situação de corte. O aristocrata para quem ele trabalha, eu acho que foi expulso da corte da rainha da Espanha e quer se vingar dela. Então, faz o Ruy Blas, que é servo dele, se passar por um nobre. E aí ele se passa por um nobre, ele se apaixona pela rainha da Espanha e tal. Ele acabou se tornando ministro, um cargo parecido com isso, e acabou fazendo reformas, melhorias que foram muito bem aceitas, causando ciúme de outras pessoas, caindo nas graças da rainha. O nobre a quem ele servia ficou muito revoltado, revelou a situação. Teve um desfecho que eu não vou contar, mas a gente está falando de romantismo, então a gente está falando de drama. O que é interessante nessa história aqui e que apresenta bem o posicionamento do Victor Hugo. A gente tem aqui um desvalido que, quando tem uma oportunidade, né, que era um cargo de destaque,
ele faz melhorias, né? Então, assim, ele não é um coitado que não sabe o que está fazendo. Aqui a gente tem a valorização de um desvalido. Essa é uma das questões do Victor Hugo. Depois da Revolução de 48, ele se tornou deputado. Foi nesse período que ele deixou de ser monarquista. Ele foi tomando o pé da situação e tal, deixou de ser monarquista. Em 51 houve o golpe, né? Quando Luiz Bonaparte se intitulou imperador, se autocoroou como o Bonaparte, Napoleão Bonaparte já tinha feito. E aí ele parte para o exílio, ele não quis participar daquilo. Ele ficou exilado em vários lugares. Bruxelas, Luxemburgo, no norte da França. Inclusive, num período de exílio ele escreveu esta obra. Né? Ele ficou acho que 15 anos, um tempo lá exilado, numa ilha ali da região da Bretanha, ali bem ao norte da França, região próxima à Grã-Bretanha, inclusive. E aí escreveu. Por último, ele escreveu o 93, sobre o qual eu fiz vídeo recentemente. O 93, 1793, o período de terror na França. Então, assim, momento ainda de Revolução Francesa, em que Robespierre e Danton estavam ali no comando e foi instituído ali o Tribunal do Terror, né? Foi o ano que o rei foi decapitado. O rei foi decapitado em janeiro de 93. Mas a história aqui começa um pouco depois, mas ainda assim no ano de 93. E antes de Robespierre, Marat, Danton serem mortos. Aqui na história eles aparecem vivos ainda e tal. E aqui a gente tem o quê? O período da Guerra Civil na França. Então a gente tem pessoas que defendiam a monarquia que ficaram ainda mais revoltadas depois que o rei foi decapitado, se insurgindo contra os rebeldes, os revolucionários. E aqui a gente tem um Victor Hugo ainda mais maduro com essa questão política. Eu falei, esse foi o último romance dele. Na figura do Gauvin, a gente percebe o posicionamento do Victor Hugo em relação à liberdade e a crenças políticas. O Gauvin, ele tem aqui um dilema ético, mais pro fim. Ele liberta um prisioneiro, ou seja, ele comete ali uma contravenção e sabe que vai pagar o preço por isso, que é o que a gente chama hoje de desobediência civil. Então, assim, ele sabe que vai pagar um preço por isso, mas ele faz pela sua consciência. E antes do desfecho da história, Gauvin, ele faz um discurso por liberdade, não liberdade dele, ele acha que ele tem que pagar o preço, não. Liberdade das pessoas, ele defende o direito da mulher, ele faz assim um discurso para a inclusão dos excluídos, né? O que a gente diria hoje em dia. Ele faz um discurso que a gente percebe, é nisso que o Victor Hugo acredita. Percebam que ele faz esse discurso sem ser marxista, sem ser socialista, sem ser comunista. Porque, no fundo, se a gente parar e prestar atenção, embora haja muita discussão hoje, né, muita confusão, muita cortina de fumaça, e aí as pessoas ficam sem saber no que acreditar, no que pensar e tal, uma coisa antecede posicionamento político, que é o quê? A questão moral. Então, você não precisa entender muito de política, mas analise sua consciência. Então, assim, você acha justo tanta desigualdade social? Você acha justo que pobres, muitas pessoas vivam de maneira miserável e outras não? Essas questões aí, você não precisa entender de política para ter uma opinião sobre isso. E o Victor Hugo, ele é adorado na França. Para vocês perceberem o quanto ele é adorado, tem um túmulo dele lá no Panteão. O que é o Panteão? Uma espécie de mausoléu que os franceses construíram para homenagear os grandes homens da França, não sei o quê. Quem tá lá? Tá lá Victor Hugo, Voltaire, Rousseau, mais alguns outros que eu não conheço. Se vocês prestarem atenção, todos esses tinham um posicionamento político bem determinado. Todos eles produziram literatura. Os franceses são muito politizados, então eles vão valorizar quem? Autores como Victor Hugo, que evidenciam essas coisas nas obras e tudo mais. Agora, deixa eu comparar algumas coisas. Aqui, tem algumas passagens aqui que nos lembram aqui, os trabalhadores do mar, principalmente o desfecho. Então, assim, essa saída dramática, esse encerramento dramático. Aqui, Os Miseráveis tem dramático, não necessariamente, porque tem final feliz também. Então, assim, tem drama por um lado e outras questões por outro. Um desfecho, aqui tem uma passagem que lembra muito aqui, Os Miseráveis. Aqui, o Jover, aquele
inspetor que persegue o Jean Valjean, todo mundo sabe qual é o fim dele. Aqui a gente tem um fim parecido, que é o espécie de tutor que tem o Gauvin como filho. Depois que acontece o que acontece com o Gauvin, ele dá uma saída parecida com essa. Então, o que acontece nesses dois casos? Essas duas personagens são personagens que não conseguem lidar com a realidade da maneira como ela é. Nos dois casos, tudo que essas personagens acreditavam já não fazia sentido diante daquela situação que elas estavam vendo. E aí elas se sentem totalmente inadequadas e tomam a atitude que tomam, né? É bem mais provável que você tenha lido Os Miseráveis e não tenha lido este. Mas, então, isso que eu estou falando serve mais para você entender a situação do Javert. Então, ele não entende como uma pessoa pode ser como o Jean Valjean. Aqui também o Simurdan não entende como uma pessoa pode ser como o Gauvin. Essas duas personagens não entendem este heroísmo, entre aspas, desses dois. Essas atitudes vão contra tudo que eles acreditavam. E aí eles fazem o que fazem. Este vídeo já está longuíssimo. Eu, por mim, ficaria aqui mais tempo falando, mas quem aguenta? Ninguém, né? Então, eu vou parar por aqui. O que vocês me sugerem ainda para ler de Victor Hugo, que vale a pena dele, que eu ainda não li? Eu acho que vocês vão sugerir O Homem que Ri, mas esse eu não tenho ainda. Mas eu posso me estar enganada. Me sugiram aí, me digam o que vocês já leram de Victor Hugo, o que vocês acham dele. Muito obrigada por assistirem. Desculpem um vídeo longo. Beijos e